Bendito seja Deus que nos escolheu antes da criação do mundo. Há pouco ouvimos estas palavras de São Paulo e estas palavras nos revelam uma grande verdade, ou seja, que no início do nosso existir está uma eleição divina em Cristo. Não viemos ao mundo por acaso. Viemos ao mundo porque fomos pensados e queridos, escolhidos pelo Pai antes da criação do mundo. E hoje nós celebramos o início do existir de Maria, mais precisamente, o seu ter sido escolhida antes da criação do mundo em Cristo para ser santa e imaculada diante de Deus na caridade. A fé da Igreja nos ensina hoje como foi aquele início, o início da existência de Maria. E este ensinamento da Igreja contém duas afirmações. Primeira afirmação: Maria foi preservada do pecado original desde o primeiro instante da sua concepção. Segunda afirmação: esta preservação do pecado original foi um ato de misericórdia toda especial do Pai para com ela, em virtude dos méritos de Cristo. Para compreender este insondável gesto de misericórdia do Pai em relação a Maria, devemos ler e meditar atentamente a primeira leitura, que descreve acuradamente as consequências do primeiro pecado humano, aquele cometido pelo primeiro homem e pela primeira mulher. Eles perdem a graça de sua santidade original. E agora têm medo do Deus que eles pensam ter ciúmes da grandeza humana. A harmonia íntima do primeiro homem e da primeira mulher, consequência de sua submissão a Deus, essa harmonia foi desintegrada a partir do momento em que o domínio das faculdades superiores dominou as inferiores. A união do homem com a mulher é submetida então a tensões, porque as faculdades superiores deixou de ter seu domínio sobre as faculdades inferiores. Então vem tensões entre os dois, ficando suas relações assinaladas pelo conflito e pela tendência do homem a subjugar a mulher. Mas o pecado cometido pelo primeiro homem e pela primeira mulher não teve estas consequências somente para eles. Adão e Eva cometeram um pecado pessoal, mas este pecado infectou a natureza humana, que eles nos transmitiram em uma condição decaída. Decaída de onde? De onde decaímos? Decaímos da participação da vida do próprio Deus, da comunhão
e unidade com Deus que nos tornava seus familiares. Decaímos da unidade da nossa própria pessoa. Quer dizer, decaímos de todos os nossos dinamismos operativos que nos permitiam viver a paz e a harmonia dentro de nós. Decaímos da unidade profunda com as outras pessoas. É esta a nossa condição. Maria foi a única pessoa humana preservada desta condição. Desde o primeiro instante da sua vida, não houve cumplicidade com o pecado. A misericórdia do Pai, realizando um gesto único de predileção, preservou-a disso. A misericórdia do Pai, sim, se interpôs entre a universal propagação do mal e a pessoa de Maria, para deixá-la imune daquele pecado que se contrai necessariamente quando se participa da mesma natureza humana decaída. Verdadeiramente, ela foi bendita com toda a bênção espiritual em Cristo. Eu porei inimizade entre ti e a mulher. Estas palavras se realizam perfeitamente em Maria. Ela é, desde a sua concepção, a inimiga própria e pessoal de Satanás, a inimiga irredutível que o sobrepuja totalmente. É sua adversária, porque não há com ele nenhuma cumplicidade na construção do reino do mal. A fé da Igreja nos ensina ainda outra verdade no tocante ao início do existir de Maria. Esta eleição privilegiada, que preserva Maria de toda a culpa e acumula de bênção, é dada a ela em previsão do sacrifício de Cristo sobre a cruz. O mistério de hoje é, como toda a celebração cristã, a celebração da força redentora de Cristo. É o mais profundo, o mais puro, o mais esplêndido triunfo da graça de Cristo. Na pessoa de Maria, a eficácia da morte e ressurreição de Cristo é plena e radical. Nela, verdadeiramente o Senhor manifestou a sua salvação. Aos olhos dos povos, revelou a sua justiça. Deus fez por Maria mais que por qualquer outra criatura. Às outras criaturas, Deus dá a graça e a regeneração em um preciso instante da sua existência terrena. A Maria, ele a concedeu desde o seu início. Este mistério lança uma luz toda particular dentro da obscuridade do enigma humano, por duas razões fundamentais. De um lado, em Maria, nós hoje sabemos não qual é a pessoa humana ideal, mas a pessoa humana verdadeira. Aquilo que ela foi desde o primeiro momento da sua vida não exprime um horizonte ideal em direção ao qual tender, mas é aquilo que constitui o nosso ser pessoal querido e predestinado a ser filho adotivo por obra de Jesus Cristo, segundo o beneplácito do Pai.
qualquer outra visão do homem que não tenha em conta ou até mesmo negue esta originária ligação com Cristo, a de ser filho adotivo, é uma mentira dita pelo homem. Por outro lado, e em consequência, na luz do mistério que hoje celebramos, somos capazes de fazer um diagnóstico completamente verdadeiro dos nossos males espirituais. A verdade do pecado original é a verdade talvez mais difícil de aceitar. Mas a sua negação ou esquecimento torna verdadeiramente a condição humana atual um enigma insolúvel. Ignorar que o homem tem uma natureza ferida, inclinada ao mal, é causa de graves erros no campo da educação, da política, da ação social e dos costumes. A Mãe de Deus, que mais do que ninguém viveu em si a experiência do mistério da redenção humana, nos introduza na grande celebração deste mesmo mistério. Amém.